Olá, irmãos. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira e agora você está no canal A Hora da Escatologia. Para você que ainda não sabe e para você que sabe, mas não pode se esquecer, eu sou o autor do livro Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo. Esse livro é fruto de 21 anos de estudo, foi publicado no ano passado e você encontra esse livro no site da Amazon. Tá aqui minha fotinha oficial, não é? Você vai aprender, se aprofundar muito nas profecias bíblicas. Compre esse livro para você, compre para dar de presente. Você encontra ele na Amazon Brasil, Amazon Europa, Amazon Japão, Amazon Estados Unidos. Então não deixe de adquirir para você e para dar de presente. Você vai estar abençoando o meu ministério e sendo cheio de muito conhecimento. O vídeo de hoje, irmãos, tem por intenção trabalhar uma temática que é uma pergunta que chega muito, inclusive chegou no dia de ontem, hoje, a respeito dos três anjos pregando em Apocalipse 14. Se são anjos literais, se são pregadores, se aquilo é simbólico, se é literal, se tem alguma correlação com o dia de semana. Então a minha intenção, no que se refere a tempo, é fazer um vídeo de até 10 minutos para que ele possa ser postado também no meu Instagram. Vamos lá. O texto que nós vamos trabalhar é Apocalipse capítulo 14, versículos 6 ao 12. Vocês vão notar que o banner, que é a capa deste vídeo e que também será usado para divulgar esse vídeo lá no Instagram, eu escolhi colocar três anjos, sendo um com um pergaminho na mão, um com uma ampulheta na mão e o outro com espada, simbolizando a função desses três anjos. Eu vou fazer a leitura do texto, buscar fazer uma correlação de textos e demonstrar para você a que se refere esses três anjos. Ok, pessoal? Vamos lá. Bom, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 ao 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A segunda voz: Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A terceira voz: Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos, esse capítulo 14, ele tem uma sequência de 7 personagens aqui, o Cordeiro e mais 6 anjos, né? O primeiro anjo está aí no versículo 6, o segundo anjo no versículo 8, o terceiro anjo no versículo 9, o quarto anjo no versículo 15, o quinto anjo no versículo 18 e o sexto anjo no versículo 19. Obviamente, o capítulo 14 compõe uma visão escatológica, ou seja, uma visão de João para o futuro. Ela é um quadro geral. O capítulo 14 é um quadro geral da grande tribulação. Por quê? Isso é comum nos profetas e, sobretudo, aqui em João. Daí nós dizemos que a profecia ela é recapitulativa e cumulativa. Significa que o apóstolo, o profeta, ele recapitula algo da profecia e nessa recapitulação ele traz dados novos, ele faz acréscimos. Daí se dizer que a profecia é recapitulativa e cumulativa. Outro elemento interessante que nós observamos aqui no capítulo 14, ao longo de todo o livro, mas sobretudo aqui, é porque o João está contando uma coisa que é para o momento, que é aquela coisa presente na sua visão. Mas, de repente, ele retoma algo do passado. E depois que ele acabou de retomar isso do passado para contextualizar algo, ele volta para aquele presente. E, de repente, ele adianta no futuro e conta coisas do futuro. Para servir de exemplo, é como aqueles filmes que às vezes a gente está assistindo e de repente acontece algo no filme, aí aparece embaixo na tela assim, 7 anos antes. Aí desenrola os acontecimentos. Aí daí a pouco, quando chega no tempo presente, ele salta para daqui 3 anos e meio. Então é muito comum hoje em dia ver isso nos filmes, esse processo assim de avançar, de retroceder. O filme parte de um ponto que você pensa que é o início, mas na verdade ele é meio que a conclusão e ao longo do filme ele vai retrocedendo e avançando, contando o que aconteceu. É bem assim que está acontecendo aqui, isso é comum acontecer nos profetas. E aqui no João está acontecendo isso. Daí se dizer que é um quadro geral da tribulação.
Esses três anjos, tem muita gente que tem havido discussão por causa de alguns canais na internet, gente pensando que isso aqui não se refere a anjo literal, mas se refira a alguma espécie de mensageiro como pregador. Mas não existe nenhum elemento textual aqui para nós pensarmos que seja mensageiro e não anjo. Inclusive a tribulação, ou o período da grande tribulação, que são os 7 anos do Apocalipse. Para mais detalhes sobre a tribulação, eu te recomendo acessar a minha playlist Tribulação, para que você fique por dentro desse assunto, o que é, para quem é a mulher. Esses anjos aqui, nós não vamos trabalhar os 6 anjos que estão descritos no capítulo 14, porque a nossa intenção aqui é trabalhar essas 3 mensagens que esses 3 anjos estão falando. Primeira mensagem é a mensagem do Evangelho Eterno, né? A segunda mensagem é da queda da Babilônia, e a terceira mensagem é do juízo eterno sobre aqueles que adorarem a imagem da besta, a marca, e sobre isso eu também tenho vídeos aqui no canal. Vídeo a imagem da besta e 3 vídeos explicando a marca da besta. O primeiro anjo, ele aparece pregando, e aqui, gente, não tem elemento nenhum para fazer com que nós pensemos que sejam pregadores ou mensageiros e não anjos. Até porque a própria ideia que esse interlúdio divino faz remontar aos 7 anjos das trombetas. Tanto é assim, que a mensagem é muito semelhante ao anjo que está escrito no capítulo 8, versículo 13. Em algumas traduções vai dizer águia, e em algumas traduções vai dizer anjo. Então, vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então, um anjo literal que está dentro do contexto das trombetas dos anjos, ele anuncia que ainda haverão 3 anjos aqui falando. Então, e olha como é que começou a mensagem. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Assim como a águia que estava voando em 8:13, aqui no 14:6 o anjo está voando pelo meio do céu, dizendo que é uma proclamação em toda a terra. E aqui não é alguém pregando em toda a terra, não é um meio de satélite, não é um meio humano, é um meio sobrenatural. A tribulação será marcada por muitos acontecimentos sobrenaturais, muito mais do que nós estamos vendo agora no ano de 2021. Então aqui de novo o anjo está voando pelo meio do céu, anunciando o evangelho eterno. Então haverá meios sobrenaturais para que as pessoas ainda sejam salvas. Será um período semelhante ao Antigo Testamento, no que se refere à manifestação do juízo e à ação do Espírito Santo, porque a ação do Espírito Santo terá sido muito reduzida, mas ele estará aqui porque ele é Deus, o Espírito Santo não vai ser retirado. Então ainda haverá salvação. Você pode assistir a minha live que tem por tema Haverá Segunda Chance na Tribulação? Essa live faz parte da playlist do arrebatamento e da playlist da tribulação. Então esse anjo que voa pregando, ele diz: temei a Deus e dai-lhe glória, mas não é uma glória imposta. É uma glória como resultado, como consequência dos juízos que estão acontecendo na tribulação. O segundo anjo fala que caiu a Babilônia. Aqui Babilônia já havia caído, mas ela é uma referência à cidade de Roma, por causa da questão dela ter dominado Israel, Jerusalém, e do juízo espiritual que viria sobre ela, por causa dessa junção de a grande cidade, Roma, Jerusalém, essa coisa toda, ser a capital do anticristo, né? E claro que misturado no vinho da sua fúria faz referência à adulteração espiritual com que Babilônia paganizou ainda mais as religiões que ela dominou e conquistou. E o terceiro anjo, ele fala que quem receber a marca da besta e adorar a imagem, aí perdeu a salvação em definitivo. E isso é muito importante que a pessoa tenha em mente. Esse terceiro anjo, ele faz questão de avisar: ai dos que adorarem a besta, a sua imagem, ou receberem a sua marca na mão ou na fronte. Então, esse contexto, ele vai ser muito importante para nós dentro dessa perspectiva. O capítulo 14, ele é tremendo, ele engloba todos os acontecimentos da grande tribulação. Então, ele é uma visão geral, porque ele iniciou falando dos 144 mil. Nós não nos detemos naquilo ali, porque esse vídeo de hoje não tem o propósito de falar dos 144 mil, mas sim das 3 mensagens angelicais. Então não existe nenhum contexto aqui para que nós pensemos que se tratam de homens ou de outro mecanismo humano. É um mecanismo sobrenatural, são anjos. Um com o evangelho eterno, um com o juízo da capital do anticristo, que é Babilônia, e outro com o juízo para aqueles que receberem a sua marca, ou adorarem a sua imagem, ou adorarem a besta. Então, mais uma vez, é uma maneira de dizer que o período da tribulação será marcado por manifestações sobrenaturais e pelo envolvimento de anjos dentro do contexto da tribulação. E outra coisa importante é que fala aqui daqueles que não guardaram o testemunho, né? Para nós entendermos isso aqui vem ser a conclusão da perseguição no capítulo 12 e no capítulo 13. Bom, espero ter esclarecido isso aí. Um grande abraço para você. Não deixe de curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.